Olá pessoal, sou o João Leite, mais uma vez seja muito bem-vindo ao canal Ciência e Desenvolvimento Humano. Estamos dando prosseguimento e hoje será o vídeo de encerramento da trilha sobre forças de caráter. No episódio da semana passada nós falamos sobre a força do humor dentro da virtude da transcendência. Hoje nós encerraremos essa virtude da transcendência falando sobre a força da espiritualidade. A última força a ser citada, porém, a não menos importante, muito pelo contrário, né? Eu também tenho essa força como força de assinatura e hoje nós falaremos sobre todas as questões que envolvem a força da espiritualidade, ok? Como é de praxe, né? Não vamos esquecer, está chegando o espírito natalino, né? Vamos fortalecer o espírito natalino e não deixe de assinar o canal, né? Clica aí na sineta de notificações, assim você será lembrado toda vez que sair um novo conteúdo e não vamos deixar de compartilhar coisas boas, né? Bons conteúdos. Então, você que gostou desse conteúdo, achou que faz sentido para você, vamos compartilhar, né? É uma época boa para a gente começar a renovar as esperanças para o próximo ano, rever o que a gente teve de conduta que foi positivo, o que foi equivocado. Então, vamos fazer esse compartilhamento aí, o compartilhamento do bem, ok? Fiquem comigo e vamos lá. É isso aí, galera. Então, vamos lá, dando início, então, ao episódio de hoje, número 26, falando sobre a força da espiritualidade. Estaremos encerrando a virtude da transcendência, ok? Vamos lá? Então, quais são as características centrais dessa força? Crenças coerentes acerca de um propósito maior e significado do universo. Então, uma pessoa que tem uma visão aí, vamos dizer assim, um pouco mais holística em relação à nossa existência e tudo que cerca a vida, né, no nosso mundo. Saber aonde você se encaixa dentro do grande todo, né? Obviamente, isso não é uma coisa tão simples, né? Mas são pessoas que têm essa tendência de saber qual é a sua parte na família, no seu condomínio, no seu bairro, na sua sociedade, qual é o seu papel enquanto cidadão, enquanto pai ou enquanto mãe, enquanto filho. Então, essas pessoas têm essa tendência, né, de saber onde é que ela se encaixa dentro dessa engrenagem. E elas têm uma questão de conectar-se com o sagrado. Uma coisa muito importante, e o Via teve muito esse cuidado na hora de articular, né, e criar esse conceito, essa base teórica, né, era fugir, né, das questões religiosas e filosóficas, né? Então, assim, essa questão do aspecto da espiritualidade é algo que está acima das religiões. Então, não tem nenhum choque em relação às questões religiosas, nenhuma crença de ninguém, não tem a ver com nenhuma religião, né? Tem a ver com um conceito mais genérico, acima das religiões, né? Que é uma pessoa que entende, né, que existe alguma entidade, né, que governa o universo, alguma consciência, alguma energia, enfim, e tantos outros nomes que são dados a Deus, Oxalá, né, Maomé e por aí vai. Então não se trata de um aspecto religioso, tá? A espiritualidade ela é tida como força de caráter, um conceito genérico e acima das religiões. O que ela traz aí em termos de destaque nas pesquisas? É uma das 5 forças mais associadas à vida com significado. Então, as pessoas que têm essa força como força de assinatura tendem a enxergar um maior nível de significância na vida, tá? Também relacionada com a compaixão, tá? O altruísmo, o voluntariado e a filantropia. Então, são pessoas que são bem afeitas e adeptas destas linhas de trabalho e essas visões, ok? E também associada a menores níveis de conflito conjugal, olha que legal, né? Então, essa força ela traz algum tipo de visão para o indivíduo que gera aí um menor nível de conflito conjugal, parentalidade mais consistente na questão das relações com os filhos, né? E relacionamento com mais apoio entre filhos e seus pais, tá? Então são essas as questões voltadas para essa força da espiritualidade, lembrando quando ela está no seu ponto de equilíbrio, né? Mais à frente a gente vai falar de novo daquela reguinha que a gente tem lá dos dois extremos. Então, quando nós temos essa força em seu ponto de equilíbrio, esses são os destaques que nós temos nas pesquisas. Naquele nosso gráfico, ela está bem aqui no meio do caminho, né, entre o inter e o intrapessoal, ou seja, o mais interno e o mais voltado para as relações, e está bem aqui no miolo também, no que tange a parte, né, racional e o coração, ou emocional. Então, é uma força que está bem equilibrada aí nos 4 aspectos desse gráfico aqui, ok? E aí, mais uma vez, né, a questão de quais são as correlações mais altas com essa força, né?
quando a força da espiritualidade sobe, quais são as forças que sobem junto com ela? Olha aí, esperança, entusiasmo, gratidão, amor e bondade, né? Então são forças, né, que estão muito correlacionadas aí, próximas em uma série de questões. E da mesma forma que quando a espiritualidade sobe, essas forças também são potencializadas. Se a espiritualidade ela estiver, né, no nível, né, descendo, está baixando, está ruim, ela também impacta negativamente, reduzindo os níveis de esperança, entusiasmo e todas as outras, né? Então é interessante, porque mais uma vez vale lembrar, né, mas eu não consigo entender muito essa questão da espiritualidade, esse negócio, mas você também pode potencializar essa força através dessas outras forças que possuem uma relação positiva com ela, né? Então, é um caminho que pode ser trilhado, uma estratégia a ser seguida. E aqui, olhando para aquela nossa régua, né, a zona de força, o que seria aí um uso excessivo, né, um extremo da força da espiritualidade? O fanatismo, né? Então, aquela coisa do... A pessoa acha que ela, aquilo que ela acredita, né, a sua crença ou a sua ideia, né, de sagrado, é a verdade absoluta, né, e todas as outras estão equivocadas, e aquilo tem que ser imposto, não existe uma outra possibilidade. Então, essas questões de fanatismo, a gente tem muitos exemplos nessa linha, né, geram, inclusive, muitas vezes a perda de vidas humanas, né, guerras, como já tivemos guerras no passado, voltados a esse aspecto, né, de muitos ter se falado em nome de Deus, mas na verdade, né, com certeza não estava atuando em nome de Deus para derramar o sangue de um semelhante, mas muito foi feito em relação a isso, né? E ainda existe em alguns lugares onde existe esse aspecto do extremismo, do fanatismo, né, esse fundamentalismo que se fala religioso, tá? Então, assim, esse aspecto da espiritualidade, ela traz consigo uma questão interessante, né, que é o aspecto da razão. A razão acaba sendo um bom elo aí, uma boa forma de equilibrar, né, essas questões para evitar esse fanatismo, né? Trazer um pouco a luz, que o pessoal fala, trazer a luz da razão, né? É importante nós termos as nossas crenças, a nossa intuição, cada um dentro da sua religião cultuar aquilo que considera sagrado, né? Mas é sempre importante a gente ter ali uma peneira da razão para ter uma avaliação, né? Uma contramedida. O Kardec, né? Allan Kardec, ele sempre colocou uma coisa que é interessante, independente da sua crença, mas o Kardec, né, ele sempre destacou dentro da elaboração do Evangelho, né, quando ele estava recebendo as informações e concatenando todo aquele material, ele sempre destacou a importância do estudo, da pesquisa, de se colocar as coisas à prova, de se questionar, ou seja, fazer um uso racional, né, para que justamente não caísse nesse aspecto aqui de achar que tudo, né, não, o que eu falou, eu ouvi aqui, então isso é verdade, vamos lá, vamos mudar o mundo. Então não pode ser assim, porque a gente corre esse risco de cair aqui nessa super utilização, e isso pode gerar muitas questões complicadas e muitas vezes a gente vê com perda de vidas. Outra questão aqui, que é a palavra que é anomia, né, que seria uma ausência total, né, de qualquer crença, né, aquela pessoa que não importa o que aconteça, não importa o que se diga, não importa o que vivencie, né, ela acaba meio que atuando aí numa negação em relação a essas questões, né, vamos dizer assim, mais elementares da vida, né, do universo, das questões energéticas, né, e espirituais. Então, assim, é também um extremo complicado, né? Eu falo um pouco por mim. Essa semana mesmo eu estava fazendo uma sessão com a minha terapeuta. Não lembro por que a gente caiu nesse tema, mas eu falei, para mim seria muito complicado, diante de tudo que a gente vivencia no mundo atual, né, não ter uma crença muito sólida de que existe um pós-vida, de que existe verdadeiramente uma justiça que não se compara em nada com a justiça do homem, que é muito falha, né? Até citei o exemplo, foi o caso lá do ex-governador Sérgio Cabral, né? Vivenciou aí, né? Protagonizou, né,
dentro do estado do Rio de Janeiro, o maior escândalo talvez da história, né? E aí são aí milhões de desviados, foi condenado a mais 100 anos de prisão e foi solto agora no final do ano, né? Aí vai passar com sua família, uma maravilha, e sabe-se lá Deus se efetivamente ele será condenado de alguma coisa e preso. Então essa é a justiça do homem que a gente tem. E aí uma segunda questão, né, foi essa questão de pandemia que a gente venciou, né? Felizmente a gente revitaliza a esperança, né, o amor, o otimismo para o próximo ano, mas a gente sabe que também muitas pessoas terão um final de ano muito amargo. Muita gente perdeu muitos entes queridos, às vezes uma família inteira, né? Perdeu marido, esposa, filhos, pessoas que a gente sabe que desde que o mundo é mundo, vão passar o final de ano sem ter a reunião familiar, sem ter o pão à mesa, né? Às vezes sem ter uma casa, sem ter acesso a tomar um banho, uma água potável, né? Então não vão ter esse momento aí de que muitos de nós podemos ter. Então muita gente não vai passar um final de ano assim tão bom, né? Então não é assim um momento tão simples sobre esse aspecto. Mas, de qualquer forma, o que entra a questão da espiritualidade da criança para mim? Se efetivamente eu não acreditasse que existe um pós-vida, né, onde verdadeiramente eu tenha certeza que eu encontrarei os meus entes queridos mais uma vez, em algum momento, né, e que as pessoas, assim como eu, terei que responder pelos meus atos, né, de ter os meus acertos e os meus erros sendo confrontados quando eu retornar ao plano espiritual, eu terei que responder por isso. Eu tenho a certeza de que esses caras que estão envolvidos em corrupção, que mataram, que desviaram, também vão responder. E lá em cima não vai ter jeitinho, vai ser o preto no branco. Então isso é uma coisa que me conforta, né? E que me faz seguir em frente com um pouco mais de otimismo e esperança e buscando fazer o meu melhor, né? Então eu sempre uso no final de ano para fazer essa revisão, né? Essa análise. É óbvio que tem a parte gostosa, né? Brincar com as crianças, a árvore de Natal, reúne família, né? Bebe alguma coisinha, come uma coisa gostosa, a gente brinca lá sobre Papai Noel e tudo mais, mas eu tenho esse compromisso comigo mesmo de fazer uma revisão da minha conduta. O que eu não consegui realizar, que tipo de erro eu cometi que foi reincidente em relação às minhas condutas, às minhas dificuldades, para que eu tenha uma clareza sobre os resultados que não foram bons, o que concerne a mim, a minha pessoa, as minhas ausências e as minhas falhas. Então, para que eu possa renovar, né, pedir força, sabedoria, para que eu trilhe um novo caminho, para que eu faça a minha parte, fazer a minha parte bem feita, da melhor forma possível, para que, como desdobramento e consequência, eu possa ter melhores resultados. Ok? Vamos lá. Então, quais são os correlatos positivos que a gente tem com a força da espiritualidade? Olha aí, um autocontrole. Então, são pessoas que tendem a ter um melhor controle emocional, tá? Relacionamentos sociais positivos, né? Uma estabilidade conjugal, né? Uma melhor capacidade de perdoar, compaixão, senso de propósito e uma melhor capacidade de equilíbrio para lidar com doenças e estresse, tá? Então, essas são as questões voltadas aí a quem vivencia essa força da espiritualidade aí como força de assinatura. E aí chega aquele momento que a gente faz a reflexão, né? Como é que você se conecta e alimenta a sua espiritualidade, né? Você gosta de meditar, ter contato com a natureza, caminhar, ir à praia, fazer suas orações, ler um bom livro. Como é que você se conecta e alimenta a sua espiritualidade? Você tem a sua religião e ela te ajuda nesse aspecto. Você tem um grupo de estudo que debate temas voltados à espiritualidade. Você tem alguns amigos com quem você consegue ter uma conversa mais espiritualizada. Como é que você se conecta e alimenta a sua espiritualidade? Para que você possa renovar a sua esperança, ter alguns insights poderosos. Como é que você trabalha essa questão
para que você se mantenha alinhado e conectado a essa fonte universal de energia e de sabedoria. Isso é importante porque muitas vezes os acontecimentos no mundo contribuem para interromper essa conexão, para prejudicar essa conexão. São muitos acontecimentos, muitos deles não muito agradáveis, questões de segurança, saúde, às vezes problema financeiro, empregabilidade, você vai conseguir vender um projeto, se não vai. Então todas essas questões nos impactam, não só no âmbito energético e emocional, como também no aspecto espiritual. E que práticas você utiliza para retomar essa conexão, para fortalecer, para estreitar esse laço entre você e aquilo que você considera sagrado? Esteja atento a isso, porque às vezes, sem que a gente perceba, a vida nos conduz a uma esteira de cotidiano em que a gente vai deixando isso de lado. E aí, quando às vezes a gente vai perceber, já passou do ponto. Então é interessante a gente ter isso em mente, desses elementos, dessas possibilidades que nos conectam nessa fonte de energia e sabedoria, para que possamos de tempos em tempos fazer um uso intencional de parar, incluir essas questões na nossa agenda como algo importante. Então é interessante, o equilíbrio na vida se dá através disso. Não é fazer uma coisa todos os dias que é importante, não, mas garantir que de tempos em tempos, a depender da importância daquilo, você faça ali uma inclusão, em detrimento de outras que talvez possam esperar um pouquinho mais. Para você, qual o papel da espiritualidade na sua vida em tempos difíceis? Tempos difíceis que esses ainda estamos vivendo, aí muitos deles decorrentes do aspecto da pandemia, que trouxe em sua esteira não só o aspecto da saúde, mas também as questões econômicas, afetando aí o aprendizado das crianças em relação às escolas, universidades, afetando o mercado de trabalho, e levando aí a uma massa de pessoas a estar mais uma vez se movimentando dentro das classes sociais, aumentando o nível de empobrecimento, exigindo que o governo fizesse uma aproximação, está tendo que subsidiar mais pessoas. E qual é o papel da espiritualidade nesses tempos de dificuldade para você que perdeu alguém, que está um pouco sem esperança, que talvez já esteja aí um tempo tentando o mercado de trabalho e não está conseguindo uma resposta? Qual é o papel da espiritualidade na sua vida quando você está nesses momentos de dificuldade? Então, eu tenho alguns exemplos em relação à minha sessão com a terapeuta. Então, para mim, realmente seria algo muito complicado saber que pessoas que declaradamente se apontaram como culpadas de um ato de corrupção e hoje não estarem presas. Isso para mim geraria um conflito muito grande se eu não tivesse uma crença de que lá na frente essa pessoa vai ter que pagar por esse crime. Assim como as pessoas que eu já perdi, meu pai, minha mãe, quando eu era mais jovem, um amigo também nosso também faleceu muito jovem com um acidente com arma de fogo. Então, essa minha crença, essa minha espiritualidade, ela me vem muito forte nesses momentos para me trazer um ponto de equilíbrio, saber que eu tenho que continuar fazendo a minha parte, e que principalmente o meu exemplo, a minha conduta, aquilo que eu faço, muito mais do que aquilo que eu falo, é o melhor legado que eu posso deixar para minha família, para as pessoas que fazem processo comigo. Então, a espiritualidade me serve muito como base para essas questões e este momento. E para você, qual é o papel da espiritualidade nesses momentos? E aí, como último tópico, para encerrarmos aí esse episódio, como é que você lida com as opiniões contrárias, o ceticismo e até mesmo o radicalismo? Como é que eles influenciam o seu nível de espiritualidade? É uma coisa interessante.
Um tempo atrás eu estava fazendo uma sessão com uma pessoa que a gente chegou num momento em que bateu nesse âmbito das crenças, né? Não falando de religião, falando de crenças de uma forma genérica. E efetivamente essa pessoa não acreditava em nada. E isso me gerou um desconforto, né, na época, uma dificuldade em lidar com aquilo durante o processo, né? Tanto que eu fiz uma reflexão após a sessão e eu cheguei à conclusão de que fui um pouco além daquilo que eu deveria, me exaltei um pouco, né? Não que eu estivesse com raiva e tentando forçar uma situação, mas porque eu queria que a coisa fluísse, né? Que a pessoa conseguisse os resultados que ela desejava e de alguma forma eu entendia que a gente tinha que conseguir ultrapassar aquilo. Mas eu fui, me retratei, pedi desculpa, uma pessoa, ela super, não tem desculpa de nada, foi tudo tranquilo, normal, faz parte do processo. Mas eu tive essa visão, eu tive essa situação, né? Então foi um incômodo para mim. E aí, numa situação seguinte, um certo tempo depois, eu tive um outro processo que a pessoa também me caiu numa situação dessa. E aí, esse aprendizado me trouxe uma base maior, né? Então, do tipo, legal, você acha que não tem nada disso? Não tem, esse negócio não funciona, então tá, então vamos seguir, né? E deixa que a vida lhe dê algumas respostas, né? Dentro daquilo que eu tenho, eu vou tentar te ajudar naquilo que faz sentido para você. Então, assim, hoje, né, eu amadureci um pouco em relação a esse aspecto, a lidar de uma forma um pouco mais leve, né, no que tange essa questão não só do radicalismo, como do ceticismo, principalmente. Opiniões contrárias, não, porque opinião contrária a gente tem, né, quase que todo dia, né? Quase todo dia. Mas ceticismo e radicalismo é um universo um pouco menor, né? Mas é algo importante, né, que a gente tem que refletir e pensar, né, de uma maneira sábia de lidar com isso, né? Porque até que muitas vezes a pessoa que é radical ou cética, né, muitas vezes a gente consegue aprender com isso, né, de entender algumas questões, de enxergar coisas que às vezes a gente não está enxergando, né? E mais do que isso, né, não julgar o outro, né? Assim como algumas pessoas podem estar vivenciando o ceticismo ou o radicalismo no que tange um aspecto espiritual, né, nós também podemos estar lá numa situação de negação de alguma outra coisa que a gente já deveria estar enxergando, né? Então não é tacando pedra, não é julgando e não é qualificando o outro que a gente vai ajudar a resolver as coisas. Cada um vai ter o seu despertar no seu próprio tempo, né? E aí, mais uma vez, voltar ao que eu disse há um tempinho atrás, né? O maior legado é a nossa conduta, não é o que a gente fala, é o que a gente faz. Então, essa é a melhor forma de inspirar as pessoas. Então, se por algum motivo, né, alguma coisa que você faz que você sabe que é positiva, que é um bom caminho, que traz bons resultados, mas outros não querem enxergar, siga o seu caminho, né? Cada um vai enxergar aquilo no momento que é oportuno, de acordo com o seu caminho, né? Se a gente for olhar a história de Jesus, Jesus nunca saiu batendo na porta de ninguém dizendo que estava na hora do sermão, né? Que ele ia lá no pé da mão, 6 horas lá, bateu o sermão, não atrasa não. Não, ele ia e as pessoas o seguiam. Quem queria, seguia. Quando ele ia fazer alguma coisa, ele ia, quem queria, o seguia, né? Então ele tinha já essa sabedoria, né? Às vezes a gente, na nossa pequenez, né, nós somos tão pequenos em relação ao Criador, né? A gente fica naquele afã de que a gente consiga alguma coisa que funciona, a gente quer que todo mundo vá com a gente quer fazer aquela, não às vezes de uma forma leviana, não, de uma forma até mesmo positiva, mas de uma forma equivocada, né? Porque a gente não pode esquecer que a gente muitas vezes também durou um bom tempo para enxergar aquilo. A gente demorou um bom tempo para conseguir fazer aquilo daquele jeito. Tem todo um processo de aprendizado, de aceitação, de mudança. E a gente tem que respeitar as pessoas passarem por isso também, né? Então é importante a gente ter essa reflexão, né? Seja em relação às opiniões contrárias, ao ceticismo, ao radicalismo, para que a gente tenha sabedoria em lidar com essas questões sem deixar que isso afete, né, de uma forma negativa o nosso nível de espiritualidade. Isso é o que é mais complexo, o mais importante.
importante, né? Então a gente não pode, nem tem que trabalhar para evoluir, para evitar que cada vez menos essas questões impactem o nosso equilíbrio, para que a gente continue fazendo aquilo que é certo, aquilo que é bom, aquilo que vai nos trazer evolução e crescimento. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Na próxima semana a gente vai fazer um vídeo curto de encerramento, né, de mensagem de final de ano, para que no ano que vem a gente inicie trazendo algumas intervenções em relação às forças de caráter. Ok? Um grande abraço e fique com Deus.